Mais do que uma conversa, esse é um convite para falar, sentir, refletir e elaborar. Faz sentido para você? A MAAT, Instituto de Psicologia, nasce da convicção de que pessoas cuidam de pessoas e se dedica a oferecer um ambiente de acolhimento com profissionais qualificados em diversas áreas de saúde mental. Nossa missão é desmistificar a saúde mental e ampliar a linguagem e tornar os conceitos acessíveis a todos. E esse primeiro episódio não poderia ser diferente. Vamos conhecer um pouco mais o corpo de profissionais que tanto admiramos e compõem a MAAT. Eu sou Larissa Barbosa, sou mulher, mãe, psicóloga e especialista em luto. Eu sou Jocasta Rabelo, eu sou mulher, mãe, psicóloga e especialista em trauma. E nesse primeiro episódio, a nossa convidada não poderia ser diferente, que ela nos ajudou a desmistificar e enxergar a psiquiatria para além da medicação. Sua forma acolhedora e humanizada nos faz perceber que a sua atuação também é terapêutica. Seja bem-vinda, Cíntia Improta. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer fazer parte da MAAT, que é esse grupo de mulheres fortes e competentes, né, que tem o objetivo, né, tem como um legado levar a saúde mental para todos, né, que hoje a gente sabe que não é possível, que todos tenham acesso, mas eu acredito que a MAAT vai conseguir fazer essa diferença aí para a sociedade. E Cíntia, para começar, você poderia fazer uma breve apresentação, nos contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional e o que te fez chegar até aqui? Sim, claro. Eu sou Cíntia Improta, mulher, mãe, médica com atuação em psiquiatria e saúde mental. E a minha relação com essa área, a minha escolha para essa área, eu acho que tem muito a ver com a minha história de vida, né? Que sempre foi muito marcada pela escuta, pelo envolvimento, pelo acompanhamento, amparo de pessoas em sofrimento mental. Eu, antes mesmo de ser médica, eu fui paciente e sou familiar de pacientes psiquiátricos. Então, assim, eu tenho propriedade para falar de perto sobre as nuances do adoecimento e também de como a importância de um tratamento psiquiátrico para além da medicação, né? As outras abordagens, o outro amparo, a importância que ele tem para que o paciente possa se sentir verdadeiramente cuidado e não ser visto somente como um rótulo de um diagnóstico, que é o que hoje a gente, infelizmente, se depara com muitas práticas clínicas. Então, o meu diferencial que eu reconheço no meu manejo clínico é a união, a junção da teoria, né, da técnica, associada a esse olhar humanizado, que é olhar o paciente como um todo, entendendo que o sintoma, ele, por trás de todo sintoma, é uma frase que eu gosto muito de usar, por trás de todo sintoma tem uma história que precisa ser contada e que merece ser ouvida com tempo, com empatia. E eu tenho certeza que a cura começa a partir daí. Ouvir sempre, medicar talvez. Essa é uma frase sua, né, Cíntia? Sim. E essa é uma frase que ela traz muito o seu olhar humanizado, exatamente tudo isso que você está trazendo. Só que, ao mesmo tempo, a gente ainda percebe que as pessoas ainda têm algumas ressalvas, alguns medos, alguns questionamentos em relação às medicações. Sim. Como é que você explica, como é que você apresenta para o paciente de que a medicação, muitas vezes, ela vai ser uma ferramenta de auxílio para o processo, para o tratamento, mas que ela não é a única solução? Sim, isso é muito importante. Pergunta muito boa, porque hoje já se gerou um senso comum, que as pessoas está em sofrimento, muitas vezes indicado por profissionais, né, vocês, e tem esse receio de procurar porque já tem ligado a: se eu procuro um psiquiatra, eu vou sair de lá com uma receita de remédio controlado que eu vou fazer uso para o resto da minha vida e que eu nunca vou conseguir me desvencilhar disso, vou ficar dependente, o que não é uma verdade, né? Então, eu busco trazer para esse paciente, fazer com que ele entenda que a medicação é um adjuvante, mas que ele é o ator principal da sua vida. Ele é quem faz a medicação não faz o paciente. Então, e para além disso, o tratamento, ele é
vai muito além de ser medicamentoso. Ele, além de ser individualizado, né, que muitas vezes o paciente chega e eu dou essa liberdade para ele dizer, ó, o seu caso aqui é relativamente leve. A gente pode, nesse primeiro momento, segurar a mão de não usar uma medicação e de tentar outras formas, que é, invariavelmente, um acompanhamento psicológico e mudanças nos hábitos de vida, que são fundamentais, e segurar um pouco ou já iniciar. Mas a medicação visando dar melhor qualidade de vida para o paciente, não para calar o sintoma. Não, estou com sono, tome um Rivotril e durma. Não é isso. O sintoma fala que a vida daquele paciente está precisando de atenção. Então, é por isso que eu ouço, entendo o que ele precisa e, se for o caso, prescrevo. Mas isso tem que ser olhado caso a caso. É um tratamento realmente individualizado. Eu percebo que tem uma estratégia no seu olhar, né? Quando você vai falando em relação ao tratamento. Porque algo que eu ainda escuto muito são exatamente esses estigmas em relação ao medicamento. Né? Então, não existe uma padronização, não só das medicações, mas também de como tratar um paciente que chega no seu consultório para ser cuidado, né? Eu ouço ainda muito esses estigmas de que a medicação ela vai viciar, ou a medicação vai anestesiar minhas emoções. Então, ainda existe muito estigma e muitos questionamentos e dúvidas sobre esse assunto. Então, muito legal você trazer isso, porque vai ampliando o nosso olhar sobre o lugar do médico em psiquiatria. Sim, e o sintoma diz muito, é uma ferramenta muito, muito maravilhosa que os pacientes trazem, que eles chegam com a queixa, trazendo o quadro clínico, e o meu objetivo não é só dar essa qualidade de vida, diminuir aquele desconforto que ele está passando por aquele momento, mas é levar o paciente a entender o que aquele sintoma está querendo dizer. A gente percebe que você usa muito essa frase, né? A psiquiatria não cala sintoma. E isso a gente escuta e a gente, né, sente que é uma prática muito humanizada, assim. Mas ainda tem pessoas que têm muito receio sobre, né, essa prática, como a gente vem falando, assim. Como você explica o que é essa abordagem e como você se diferencia, como ela se diferencia do que as pessoas costumam imaginar, assim? Porque é muito orgânico o seu falar, mas ainda também tem muito esse estigma de que vai ser tudo direcionado para calar o sintoma. Exato, sim, sim. Primeiro que eu não me coloco naquela posição de médica que está ali só para entender do adoecer psiquiátrico. A pessoa, ela é inteira. Então, o meu paciente não sai da minha consulta sem uma bateria de solicitação de exames para entender do que estamos falando. Porque muitas vezes doenças como hipotiroidismo, hipovitaminose, deficiência de algumas vitaminas simulam sintomas de depressão. Então, se eu não me atentar para isso, eu posso tentar tratar um paciente com até mesmo medicação antidepressiva, ele não melhorar porque não é sobre isso. É sobre um outro aspecto que não foi olhado da vida dele. Tá. Então, tem que ser esse todo. Então, escutar o que é que ele me traz, escutar para além daquele sintoma, como que é a vida. Eu amo ouvir histórias. E eu acho que por isso que eu me realizo tanto na minha profissão, porque ouvir essas histórias me fazem refletir para a minha própria vida e levar esse paciente também a refletir do porquê, o que é que esse sintoma está querendo dizer para ele. Às vezes ele sai de lá só com uma solicitação de exame, claro, porque eu quero saber como é que está a saúde dele, ele me procurou, mas com encaminhamento para psicoterapia. É sobre isso, é sobre autoconhecimento, não é sobre remédio. Então, a indicação da medicação vai existir quando for estritamente necessário. E ainda assim, dividido com esse paciente sobre as preferências, sobre o que é que ele, muitas vezes, eu não posso ter sonolência, eu não quero ganhar peso. Então, assim, é tudo muito pensado em como que esse paciente vai estar recebendo esse tratamento e assumindo mesmo, né, o protagonismo do seu próprio tratamento, colocando ele como responsável pelo seu próprio tratamento. E essa é uma dúvida constante, assim, porque o sintoma, quando ele vira diagnóstico, porque variavelmente a gente está se deparando com sintomas ansiosos, seja no trânsito, seja na nossa prática de vida, e aí a gente sempre fica nessa dúvida, quando é que isso vai direcionar para um diagnóstico, né? É algo que é muito presente até dentro da nossa prática de atuação clínica, né, Lari? E são esses sintomas silenciosos que passam despercebidos. Aquele cansaço que não acaba nunca, aquela irritação que se estende ao longo de dias, semanas, e que parece que virou um traço de personalidade, mas na verdade é um sintoma ali escondido, ou aquela ansiedade que não é reconhecida como ansiedade, porque a gente vive nesse mundo onde ansiedade é algo
normal, natural, normalizado, né? Viver em ansiedade. Então, quais seriam os sinais, esses sinais silenciosos, sintomas silenciosos, que você pode trazer pra gente, que pode servir como um alerta para essas pessoas de que, poxa, tá na hora de eu procurar um médico em psiquiatria para eu olhar para isso, para eu entender o que é isso, né? Quais seriam esses? Então, eu gosto de falar que todo adoecimento, ele provoca uma quebra. Então, você tem um amigo, um familiar, que você sabe que o comportamento dele é de uma forma, e a partir de determinado momento há uma quebra, uma ruptura nisso. Passa a ser uma pessoa que não necessariamente perdeu a vontade por fazer as coisas, ou tá sem energia, ou tem uma insônia, mas uma pessoa que ficou mais birrenta, mais impaciente, mais irritado, visto até como aquela pessoa ranzinza. Sim. Só que ela não era assim antes. Então, isso pode esconder um diagnóstico, por assim dizer, como a distimia. A distimia é um tipo de depressão que é conhecida por ter sintomas mais brandos, mais atenuados de um quadro depressivo mesmo, como a gente conhece, só que arrastado. Então, muitos diagnósticos hoje, se não são dados, o paciente cronifica antes mesmo de receber o diagnóstico. Sim. Porque essas características, esses sinais clínicos não são reconhecidos como patológicos. Então, é a quebra do antes e um depois. Então, o paciente começa a ficar mais irritado, mais explosivo, não tinha aquele comportamento, sabe, um pouco mais esquivo. Então, é bom olhar para isso, é bom se atentar, sinalizar a pessoa, acolher, porque o que eu acho que a gente precisa é justamente isso, de pessoas que se importam com pessoas, né, de pessoas que cuidam de pessoas. Isso faz toda a diferença. Lindo, Cíntia. Lindo. Que lindo. E, assim, a gente já está chegando ao final. A gente queria saber qual mensagem você traria, né, diante de tudo que você nos trouxe hoje. Para as pessoas ficarem mais atentas, olharem mais para isso, desmistificar, né, que esse é o nosso propósito, até enquanto instituto. Sim, sim. Então, a mensagem que eu trago é que a gente passe a olhar o outro de forma mais empática e de forma mais compreensiva. Porque todos nós travamos lutas diárias. A gente não sabe o que o outro está enfrentando e às vezes o outro está um pouco mais irritado ou dá uma palavra mais grossa e a gente já recebe aquilo como se fosse pra gente e não necessariamente ele está enfrentando algo. Então, às vezes, só o perguntar, tá tudo bem, eu posso te ajudar com algo, desarma a pessoa e ela pode abrir para você que está em sofrimento e você pode ajudar, você pode ser a mão que acolhe, né? A mão que estende, a mão que oferece o lenço e a mão que direciona para um tratamento especializado, individualizado, humano, que vai acolher as demandas dessa pessoa e vai ajudar ela a voltar a dar sentido à sua própria vida, né? E eu quero agradecer o convite mais uma vez, dizer que eu faço parte com muito orgulho desse Instituto MAAT e eu tenho certeza que num futuro não tão distante, que é o objetivo de todas nós, é tornar a saúde mental acessível para todos. Porque todos nós como profissionais, tratamos da nossa saúde mental porque precisamos, né, estar bem para tratar Sim. o outro. E todos têm demandas. Então, é isso, é olhar para o outro com mais empatia, com mais amor mesmo. O amor pensando que nós também temos vulnerabilidades e que gostaríamos, às vezes, de ter alguém que diga assim, tá tudo bem? E isso faz toda a diferença. Obrigada, meninas. Cíntia, e onde é que a gente pode te encontrar? Onde é que a gente te encontra? Onde é que a gente tem acesso a você? Então, faço parte, né, do Instituto MAAT e vocês podem me encontrar através da rede social da própria MAAT. Lá vocês vão encontrar as formas de me acessar. Eu atendo presencial e online. E é isso, gente. A gente quer agradecer a sua presença, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. E esperamos, né, que a gente possa aqui contribuir com esse cuidado em desmistificar, em trazer uma atenção a esses pontos que são tão presentes na nossa prática e que são tão essenciais para essa informação, né, para toda a população. É isso. Até o próximo episódio. Faz sentido para você?